Olá, meu nome é Henrique Rodrigues Teles, sou aluno de mestrado do professor Adriano, do Laboratório de Química Medicinal e Computacional, e o trabalho que irei apresentar hoje tem como título Estratégias em Modelagem Molecular e Avaliação Biológica para uma série de candidatos a fármaco para leishmaniose. Bom, um breve resumo: a leishmaniose, de acordo com a OMS, é uma doença tropical negligenciada que acomete cerca de 1 milhão de pessoas, sendo que 1 bilhão vivem em áreas endêmicas e correm o risco de serem infectadas. A doença é transmitida aos seres humanos através da picada da fêmea do mosquito palha, popularmente como mosquito palha. E a forma mais agressiva da leishmaniose é a leishmaniose visceral, causada pelas espécies Leishmania dovani e Leishmania infantum, sendo que a Leishmania infantum ela ocorre principalmente no continente americano. E essa forma da doença, ela pode levar a óbito em casos de não tratamento. Os fármacos atualmente disponíveis devem ser aplicados por profissionais experientes, têm longa duração e alta toxicidade. E, portanto, desenvolvimento de novos fármacos para a leishmaniose visceral são de grande importância. No presente trabalho, foi desenvolvida a estratégia SBDD, que é baseada na estrutura do alvo. Então, utilizamos a metionil-tRNA sintetase de Leishmania infantum, a LI-MET-RS, como alvo molecular para identificação de compostos com atividade inibitória. Bom, a contextualização, motivação e objetivos. As enzimas aminoacil-tRNA sintetase atuam na etapa de tradução da síntese proteica, anexando o aminoácido ao tRNA específico. Na figura 1 podemos ver o esquema das etapas de reação em que as aminoacil-tRNA sintetases estão envolvidas. Então, primeiramente, começando nessa figura aqui, indexado pelo número 1, um aminoácido, ele é agregado no sítio, ele se liga com a aminoacil-tRNA sintetase através do seu sítio específico, e o ATP também. Ocorre uma reação de liberação de pirofosfato e a união entre o adenilato e o aminoácido, formando o aminoacil-adenilato. Em seguida, o tRNA se liga ao aminoácido, ocorre a liberação do adenilato, e que em seguida é liberado o tRNA carregado. Então esse tRNA ele é utilizado em toda a etapa de tradução, e em seguida, depois do todo o processo, o tRNA está livre e se forma esse ciclo aqui. Então, as aminoacil-tRNA sintetases são vantajosos alvos por conta da diferença estrutural entre procariotos e eucariotos, o que pode implicar numa seletividade. Em um mesmo organismo existem cerca de 20 aminoacil-tRNA sintetases que podem ser exploradas como alvo. E por fim, as aminoacil-tRNA sintetases são essenciais na síntese proteica, uma vez que elas estão relacionadas na tradução, o que leva à retenção dos agentes etiológicos. Então, tais características foram utilizadas contra a tripanossomíase africana, conhecida como doença do sono, causada pela espécie de protozoário Trypanosoma brucei, em que eles utilizaram como alvo a enzima metionil-tRNA sintetase. A alta similaridade entre TB-MET-RS e LI-MET-RS, que corresponde a cerca de 84,33% de similaridade no sítio ativo, impulsionou esse nosso estudo em sílico para a proposição de inibidores de LI-MET-RS, relacionados à leishmaniose visceral. Então, dessa forma, os objetivos específicos desse trabalho foram a obtenção da estrutura do alvo molecular LI-MET-RS por modelagem de homologia, triagem virtual de inibidores que reproduzam o modo de ligação das proteínas homólogas de TB-MET-RS, proposição de uma nova metodologia de filtragem de dados baseados nas interações entre o ligante e o alvo,
após a triagem virtual e docagem molecular, e avaliação da estabilidade das interações entre o inibidor proposto e o alvo molecular através de simulações de dinâmica molecular. Então, métodos e técnicas. Devido à falta de estrutura cristalográfica de LI-MET-RS, a estrutura tridimensional da proteína foi gerada a partir da modelagem por homologia utilizando o software Modeler, com estratégia do ligante no sítio ativo, no sítio de ligação. O molde utilizado, o template utilizado foi TB-MET-RS complexado com inibidores. Significa dizer que a proteína está no seu estado I de inibição. É uma proteína muito flexível, portanto, utilizou-se essa característica, ela está complexada com inibidor. Utilizando as propriedades dos inibidores descritos na literatura, tais propriedades são resumidas nesse tópico aqui, principalmente log P entre 3 e 5 e o peso molecular em 300 e 450 Daltons. Selecionou-se 5.340.480 compostos do banco de dados Zinc para etapa de triagem virtual por docagem molecular. Então a docagem molecular foi feita no software Gold, utilizando a função de pontuação Gold Score. Então a primeira docagem contou com esses aproximadamente 5,3 milhões de compostos. Depois se selecionou-se os compostos melhores pontuados, os 10.000 melhores pontuados após essa primeira docagem, e foi submetido a uma nova docagem, elevando os parâmetros ali de algoritmo genético para gerar posições mais precisas dos ligantes. As etapas elas estão destacadas na figura 2. Então, inicia-se com aproximadamente 5,3 milhões de compostos, utilizando a função Library Screening. Então, depois seleciona-se esses 10.000 melhores compostos, melhores pontuados, faz uma nova docagem, aumentando a eficiência para 100%. Então, utiliza-se o nosso filtro pós-triagem virtual. Os modos de ligação... O que seria esse filtro, né? Bom, os modos de ligação dos inibidores de TB-MET-RS descritos na literatura são recorrentemente reproduzidos. Então, eles sempre têm a mesma característica e sempre interagindo com os mesmos resíduos. Esses mesmos resíduos, eles são conservados em LI-MET-RS. Então, diante desse cenário, esse trabalho elaborou um filtro autônomo baseado nas interações após os resultados da docagem, que por sua vez foi desenvolvido em Python pelo autor. Então, essa ferramenta permite que o usuário selecione a partir de os resultados, né, por exemplo, no caso, esses 10.000 compostos, permite que o usuário ele selecione apenas aqueles ligantes que interagem com aminoácidos específicos. A figura 3 ela exemplifica como o usuário pode fazer. Ele pode selecionar até mais de uma restrição. Por exemplo, uma restrição pode ser uma ligação de hidrogênio com um aminoácido específico. Outra restrição pode ser uma interação pi-stack com outro aminoácido. Então, a ferramenta desenvolvida permite selecionar entre as várias restrições um subconjunto específico. Por fim, as moléculas selecionadas, no caso desse trabalho, apenas um candidato foi selecionado, ele foi submetido à dinâmica molecular realizada com o software GROMACS, a partir das poses geradas após a última docagem. Então, como resultado e conclusão, uma primeira aproximação seria utilizar justamente aqueles inibidores que foram testados em TB em LI-MET-RS. Isso foi feito através da dinâmica. Os parâmetros que foram avaliados foram tanto o RMSD do ligante quanto as interações envolvidas, por exemplo, a distância média da ligação de hidrogênio. As análises de RMSD e da distância entre os átomos interagentes e os resíduos do alvo mostraram que os ligantes planejados para TB-MET-RS não permaneciam no sítio da LI-MET-RS. Então continua-se assim a estratégia de selecionar um candidato aqui. Então, após as etapas de docagem, as moléculas foram submetidas
a filtragem, né, de pós-triagem virtual, que identificou desses 10 mil compostos que apenas 22 faziam a ligação de hidrogênio e as interações stack que foram impostas pelo autor. Então, desse conjunto de 222 moléculas, o melhor pontuado foi utilizado na etapa de dinâmica. Então, foram feitas uma triplicata de dinâmica, 3 dinâmicas foram realizadas, sendo que em 2 dinâmicas o ligante permaneceu estável, com RMSD menor do que 0,3, e sendo que em uma delas, que é a MD01, todas as ligações permaneceram durante toda a etapa da dinâmica. O que mostra que esse é um possível candidato, né, para um possível inibidor de LI-METRS. Então, aqui é o modo de ligação, aqui são os dados que foram avaliados, o RMSD, né, 0,14, ou seja, variou muito pouco da posição atômica da docagem. A ligação de hidrogênio permaneceu fixa ali, assim como a ligação pi-stacking. Então esses são os dados de dinâmica, e aqui na figura 4 eu tenho o modo de ligação em vermelho de TB-METRS, e a gente vê que ela mudou um pouco os modos de ligação para LI-METRS. Isso muito porque algumas mutações nessa região aqui aumentam o sítio auxiliar, que a gente chama. Então até acontece um deslocamento, né, da molécula nessa região. Então, como consideração final, esse trabalho apresenta como resultado um candidato promissor para estudos futuros, e além de uma metodologia para filtro autônomo, né, pós-triagem virtual, baseado nas interações entre ligante e receptor. Então é isso. Esse é um breve resultado do nosso trabalho. Agradeço a todas as agências de fomento e obrigado.